A segunda melhor forma de traduzir a sua personalidade é quando você escolhe fontes, é quando você escolhe um estilo de fonte para colocar na sua comunicação. A tentação de pegar um template dos aplicativos, dos programas de aplicativos, é enorme e faz muito sentido, porque você vai criar o seu post da maneira mais rápida possível, pegando um template. Já que um designer pensou nisso para você, por que não usar? Certo? Mas pode reparar que esse mesmo template que está disponível para você está disponível para os outros 7 bilhões de seres humanos. Cada um vai dar um significado que responda à sua personalidade ou entendimento do que ele tem que passar com aquela mensagem naquele template. Ou seja, quando todo mundo tem acesso ao mesmo visual e nem todo mundo usa da melhor maneira possível, não faz muito sentido você pegar esse mesmo visual para se expressar. Porque você, plagiando as mães, primeiro que você não é todo mundo. Segundo, talvez a sua mensagem funcione mesmo que você pegue aquela base, mas você adapte ou as cores ou as fontes para reforçar o significado da sua mensagem, o contexto que você quer passar. A partir do momento que as fontes são a nossa voz, que é a melhor maneira de expressar a nossa voz de maneira digital ou com o design, é a melhor forma de traduzir a nossa voz em design, faz todo sentido que você escolha fontes que também reflitam a sua personalidade. As fontes são divididas geralmente em 4 grandes grupos. As fontes com estilo serifa, quando você pega, quando você vê e quando você vê nas marcas, na comunicação, na criação de posts, nos posts das pessoas, geralmente são esses 5 significados que você costuma ver quando você vê um texto escrito com esse tipo de fonte, com esse tipo de linguagem, com esse tipo de contexto. É assim que você consegue trabalhar, é esse significado que você reforça na sua mensagem, na sua comunicação, quando você usa fontes assim. Você passa uma mensagem e transmite uma personalidade mais tradicional, mais formal, mais respeitosa, mais confiável e mais confortável. Quando você usa fontes sem serifa, que são a que eu usei em toda essa aula, você passa uma mensagem de contemporaneidade, que é, não importa se você assistir essa aula agora ou daqui 10 anos, você vai conseguir entender o que está escrito. Talvez você não goste do estilo, da maneira como isso está escrito, ou isso não te agrade tanto aos olhos, como em outros momentos, mas você vai ter um entendimento ao longo do tempo dessa mensagem. Você vai sentir que a mensagem que você quer passar, a informação que você quer passar, em contraste com esse estilo aqui, ele é moderno. Quando você usa fontes mais finas, você dá a sensação de leveza, de limpeza, de claridade. Você passa uma mensagem de uma maneira mais objetiva, porque as fontes nesse estilo elas são mais ordinárias, elas são mais comuns, e ordinário no sentido de comum, não no sentido negativo, tão comuns que elas estão no sistema operacional que a gente usa no computador, no sistema operacional que a gente usa nas telas, nos principais aplicativos e sites que nós utilizamos, e com isso você tem essa constância e essa objetividade. Quando você escolhe uma fonte sem serifa, quando você coloca a sua voz numa fonte sem serifa, você está passando alguma dessas mensagens. E quando você combina essas fontes, você tem isso. Quando você tem um título que quer dizer alguma dessas coisas e tem um texto que quer dizer alguma dessas coisas, você tem a sua voz reforçada. Você está dando um grito dizendo: presta atenção nessa mensagem aqui que eu quero te passar esse sentimento, essa sensação, esse significado. Agora, lê o que eu vou te explicar para você entender que essa mensagem, ao longo do tempo, vai continuar fazendo sentido. Que eu sou uma pessoa que tem esse estilo aqui, e é por isso que eu estou te dizendo essa mensagem dessa forma. Eu quero que você guarde, que você abrace a mensagem que eu estou te passando de uma maneira leve. Eu quero que você guarde a mensagem desse jeito aqui. E eu quero que você se associe comigo e veja o quanto eu sou constante cada vez que você vê uma mensagem que tenha algum desse estilo de fonte, das duas uma. Ou você vai pensar em mim, ou você vai pensar que isso é algo tão comum que você deveria aprender e absorver. Quando nós pegamos fontes mais próximos do manuscrito, nós, além de termos esses significados aqui, nós reforçamos a nossa personalidade, porque a gente quer sugerir que é algo manual, que é algo feito à mão, que é algo mais
natural, mesmo que ainda seja num meio digital, quando nós combinamos essa fonte aqui com as outras duas, nós temos esses significados aqui. Nós podemos passar uma mensagem, uma personalidade mais elegante, mais afetuosa, mais criativa ou mais natural. Não é à toa que as grandes marcas e as grandes comunicações que nós vemos acontecer por aí usam as combinações de fontes dos 3 e do 4º estilo de fonte que eu vou mostrar aqui para reforçar a sua voz, a sua personalidade e para dizer que essa mensagem faz mais sentido se ela for lida desta forma. O 4º grande estilo são as fontes chamadas display. Elas variam mais entre as suas formas ao seu design em si, elas misturam mais as formas do design, como eu mostrei, e elas são capazes de expressar mais mensagens simples. Né? Se você fosse pensar numa forma de comunicação onde você vai fazer todos os seus posts, por exemplo, né? Todos os seus posts vão ter um conjunto de cores e você nunca vai colocar um texto dentro das suas artes, dos seus posts. Você vai só colocar um título com uma foto, um título com uma foto, um título com uma foto. Se você sempre for usar isso, se você está pensando em fazer a sua comunicação só com isso, escolha fontes no estilo display. Elas vão passar de uma maneira melhor a sua mensagem. E aí tanto faz se essa display vai ter um pouquinho de serifa, ou se ela vai ser sem serifa ou com uma serifa reta, ou se ela vai ter um caráter que lembra a formalidade ou a informalidade, a criatividade, algo antigo, algo mais novo, algo mais tecnológico, algo mais formal, algo mais da cidade. Não importa o estilo aí que você vai complementar dentro dessa fonte display. Se a sua mensagem for mais simples, for mais direta, for para mostrar, faz mais sentido você escolher para a sua voz uma combinação de fontes display. Revisando, mais uma vez, a sua voz, quando você quiser um desses significados, procure por fonte serifa, tanto para os títulos quanto para o texto. Quando você quiser esses significados aqui, procure fonte sem serifa. E é importantíssimo que você pense, se você quer que a sua voz tenha variações de tom, combine fontes ou do mesmo estilo em pesos diferentes, ou, né, no caso, essa fonte aqui e essa fonte aqui são iguais, elas estão em tamanhos diferentes e em pesos diferentes. Que vai justamente porque eu falei mais atrás do contraste entre as cores, entre os tamanhos, entre as formas. Quando você quiser ter uma dessas características e aplicar um elemento mais natural, mais humano na sua comunicação, você pode buscar por uma dessas fontes aqui, mas você tem que tomar cuidado que elas geralmente são mais difíceis de combinar com fontes sem serifa e acabam funcionando muito melhor na criação de posts, na comunicação do dia a dia, quando ela é só um título ou ela combina com uma fonte sem serifa. Mas, para separar bem que eu estou dizendo, né, eu quero dizer essa mensagem aqui, sou eu dizendo essa mensagem aqui, mas eu vou explicar com essas características aqui, ou se você vai ter uma comunicação mais simples, mais direta, mais de impacto, mais resumida, procure por uma das opções nesses estilos de fontes aqui, para que você seja capaz de traduzir a sua personalidade da melhor forma possível e, no exercício da tradução dessa personalidade, combinando formas, combinando cores, usando espaço e usando uma voz, a voz que faça mais sentido para você, esse conteúdo, essa comunicação, essa mensagem funcione. Por quê? Porque você vai juntar todos esses elementos